O título da mensagem de hoje é Aprenda a Perdoar. Recentemente, no Havaí, um homem de aparência distinta e sua esposa sentaram-se ao meu lado. Iniciamos uma conversa e ele quis saber qual era o seu trabalho. Explicou-me que era consultor de algumas empresas na área de recursos humanos, solucionando problemas. Ao lhe perguntar qual o problema que encontrava com mais frequência, respondeu imediatamente: conflitos. Interessa-me saber qual o método que encontrara para conhecê-los e, sem pestanejar, disse: perdão. Sua maior dificuldade era fazer com que as pessoas desistissem da amargura para dar e receber perdão. Este homem, que não era cristão, entendeu claramente o poder reconciliador do perdão. Na cruzada realizada no Havaí por Billy Graham, havia um grupo de 20 psicólogos, especialmente enviados para ouvir seus sermões e escrever comentários para os jornais. Todos concordaram num aspecto. Quando as pessoas eram convidadas a se arrepender e aceitar o perdão de Deus, sua demonstração era psicologicamente correta. Você e eu precisamos ser perdoados. O diretor de uma instituição mental em Knoxville disse que 50% dos pacientes poderiam ir para casa se soubessem e crescem que estavam perdoados. Nossa cultura está inundada de rancor armazenado, ressentimento, amargura, corações despedaçados. Estes mesmos problemas, se deixados sem solução, afetam o corpo de Cristo, destroem amizades, embotam o gume cortante do Espírito Santo na vida das pessoas e provocam divisões, desde entre as famílias até os movimentos universitários. Precisamos do perdão. E então podemos dizer que o óleo dos relacionamentos é o perdão. Reduz o atrito, faz com que as pessoas se aproximem. Se não acredita que a outra pessoa seja perdoadora, nunca se mostrará franco e vulnerável a ela. Uma pessoa rancorosa é incapaz de desenvolver relacionamentos profundos, duradouros e íntimos. Não importa quão inteligente ou habilidoso você seja, se for uma pessoa rancorosa, será incapaz de desenvolver um relacionamento íntimo. Ele será destruído por conflitos inesquecíveis, porque não foram perdoados. Se é rancoroso, no futuro, inevitavelmente, ficará solitário, porque as pessoas ao seu redor se resguardarão, devido à barreira que se ergue à sua volta. Amizades sem perdão não duram, e para que se desenvolvam e se tornem íntimas, deve haver o conhecimento seguro de que você pode estourar várias vezes na frente do seu amigo e continuar completamente perdoado. Um cônjuge rancoroso destrói a possibilidade de intimidade no casamento, especialmente na área da comunicação. O outro cônjuge viverá com medo de ofender, sem coragem de comunicar-se com franqueza.
temeroso de que o parceiro se aproveite de sua vulnerabilidade. Finalmente, a amargura e o ressentimento vão dominar o relacionamento. Entretanto, se a prática do perdão é comum no casamento, leva a uma intimidade crescente, porque gera abertura na comunicação. Se é amado a despeito dos seus erros e aceito mesmo depois de ter ofendido o outro, a única coisa a fazer é devolver à pessoa um amor até mais profundo. Parece até quimera. Mas onde se vê isso? E realmente a gente observa que há muitos casais que vivem litígio, e isso por longo tempo, e o casamento não é realmente feliz, porque um não entende o outro. E há um texto na Bíblia, agora na vida espiritual: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui é um amor espiritual, de comunhão entre irmãos que pensam da mesma forma, que se esforçam para servir o Senhor Jesus Cristo e estão de contínuo na casa de Deus, irmanados, buscando a Deus em espírito e em verdade. Não esqueça de ler frequentemente o Salmo 133. Seus pontos de vista e atitudes em relação ao perdão determinam em grande parte como você lida com o conflito. Pergunte-se, primeiro, cada situação que exige perdão é uma oportunidade de ver em fortalecer a amizade e desenvolver seu próprio caráter. 2, olho para as necessidades daquele que o magoou e procura compreendê-lo. 3, entendendo que Deus vai lidar de maneira justa com o seu ofensor, e se houver necessidade de castigo, que a vingança e a retribuição não são responsabilidades suas, e retribuição não são responsabilidades nossas. 4, minha opção é agradecer a Deus cada experiência e deixar como resultado seu amor e graça crescer em nós. Amizades e casamentos raramente se desfazem por causa de um único desentendimento. Qualquer explosão que surja normalmente é a última gota d'água de conflitos não resolvidos e não perdoados. O Dr. Tim LaHaye escreveu: qual de nós não está sujeito a mau humor, irritação, desânimo e espírito crítico exacerbado? É a opinião geral destas pessoas. Não ocorrem num casamento cristão, mas ocorrem sim. Não há um casal que no dia do casamento não tenha uma multidão de queixas. Mas apesar de tudo, vemos estes casais usufruindo amor, harmonia e paz em seu relacionamento, e invariavelmente o segredo, qual é? O perdão. Vamos enfrentar o fato de que a Bíblia não mede as palavras quando se trata do perdão. Temos ordem de perdoar. Em Marcos 11, 25, Jesus nos diz que quando oramos devemos perdoar se temos algo contra alguém. Logo depois da oração do Pai Nosso, em Mateus 6 diz: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial
também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A primeira vez parece que o perdão de nossos pecados está baseado no perdão que damos aos outros, e não na graça que em Cristo encontramos. Entretanto, seria uma contradição aos outros ensinamentos de Jesus. Creio que nesta passagem, Jesus está dizendo que se nos recusarmos a perdoar a pessoa que nos ofendeu, Deus assim saberá que a confissão de nossos pecados não será sincera, pois na realidade não recebemos o perdão que graciosamente está à nossa disposição. E agora, então, uma pergunta respondida: o que é o perdão? Como definir o que é perdão? Encontramos várias definições e estamos certos de que pelo menos uma delas vai tocar pessoalmente em alguém. Então dizemos, perdão significa apagar, suprimir o que é devido, abandonar o ressentimento, reabilitar a pessoa, desobrigar de um débito, cancelar o castigo, aceitar pessoalmente o preço da reconciliação, retirar as queixas contra quem o magoou e esquecer as consequências emocionais daquela mágoa. Não significa apenas dizer, eu o perdoo, mas esquecer as consequências emocionais da mágoa, fazer com que não haja mais ressentimento. Não importa o quanto apreciemos ou agreguemos sentimentos de rancor, perdoar é um verbo e ação que não admite que fiquemos sentados, esperando o outro arrepender-se, como Jesus morreu por nós enquanto éramos pecadores. Perdão significa que devemos dar o primeiro passo para restaurar um relacionamento. 2, perdão também significa desistir ou dar de mão. Se alguém violenta seus direitos, o perdão é desistir do direito de reagir, do direito de pagar na mesma moeda. Não importa o quanto sinta que a vingança é justificativa. Perdoar é mostrar misericórdia, não exigir justiça, uma atitude que vai contra tudo que nossa sociedade ensina. E se Deus fosse justo conosco, a cada vez que pecamos, já teríamos desaparecido há muito tempo. Nunca orei pedindo a Deus que fosse justo comigo em meu relacionamento com Ele, mas sempre peço misericórdia. E só há cerca de 2 anos chegar à compreensão humilhante que meu problema era estar sempre pedindo pela misericórdia. E só há cerca de alguns anos cheguei à compreensão humilhante que meu problema era estar sempre pedindo pela misericórdia de Deus, mas exigindo justiça em meus relacionamentos com os demais. O mundo nos diz que devemos odiar, e Deus diz que devemos amar. O mundo diz que devemos nos vingar, mas Deus diz que devemos perdoar, porque nosso perdão está baseado no que Jesus Cristo fez na cruz por você e por mim. Paulo escreveu aos Colossenses,
em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 4. Esta afirmação está baseada em Hebreus capítulo 10, versículo 10 a 12. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ofereceu um sacrifício para sempre para os perdoar. O fundamento para nosso perdão é descrito em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O perdão de Deus para nós não se fundamenta em algo que tenhamos feito, mas em que Jesus Cristo é, no que fez na cruz em nosso favor. É este, pois, nosso modelo para perdoar os outros. E talvez você pergunte, também eu? O que é realmente revolucionário quanto ao perdão de Deus e ao que o nosso dever deve ser, relaciona-se à extensão do seu perdão. O perdão de Deus é completo. Salmo 103, versículo 12, salienta isto. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta para longe de nós as nossas transgressões. A distância norte e sul pode ser medida, mas a leste e oeste não. Esta frase faz alusão especificamente à eternidade. O perdão de Deus estende-se por toda a eternidade. A solução dos conflitos interpessoais se inicia com a solução do nosso conflito com Deus. Sendo perdoados por Deus, por muito tempo não percebi que isso incluía perdoar a mim mesmo. Aceitava que Deus me perdoara baseado no que Cristo fez, mas até onde podia ver, teria que parar de agir de determinada maneira e começar a agir de outra maneira para merecer o direito de perdoar a mim mesmo. Não me ocorria que perdoar a mim mesmo não dependia de algo que precisasse fazer, mas no que Cristo fez. Mas até onde podia ver, teria que parar de agir de determinada maneira e assim começar de outra maneira, perdoar a mim mesmo. E dizemos então, a questão em jogo durante nossa vida não é se pecamos muito ou pouco, mas como lidamos com o pecado. Quando o cometemos, uma noite um grupo de 8 pessoas estava conversando num restaurante e fiz um comentário que não deveria, pois magoou um irmão que estava ali. Na hora não percebi as implicações do que havia dito, mas não tinha desculpa. Amei o caminho da casa, sem me dar conta do problema, me despedi do jantar,
fui para casa. De repente, nunca em minha vida fui convencido pelo Espírito Santo. A convicção a respeito da ofensa que havia dito durante o jantar jorrou dentro de mim imediatamente. Confessei a Deus, mas não pude continuar. Senti que precisava voltar e confessar o pecado ao meu irmão. Assim, dei meia volta, encontrei-o, falei que o que eu dissera estava errado e reconhecia que o havia ofendido e pecado. Já confessara a Deus e voltara para confessar a ele e pedir perdão. Para meu espanto, sua resposta foi: não perdoo. Achei que tivesse entendido errado. Expliquei de novo. Ele me disse: você nunca deveria ter dito aquilo. Se eu pudesse ter adivinhado o que iria acontecer, nunca teria voltado ao restaurante. Tentei explicar mais uma vez e sua reação foi dizer: alguém como você nunca deveria ter dito aquilo. Sempre jogam isto em meu rosto. Alguém como você. Eu também sou uma pessoa. Visto as minhas calças como todo mundo, uma perna de cada vez, a não ser quando com pressa. Tenho certeza de que há outras pessoas que não me perdoaram, mas não vieram diretamente dizer isto. Muitos têm a tendência de dizer: eu lhe perdoo, mas devem guardar ressentimento contra mim até hoje. Aquela foi a primeira vez que alguém me olhou diretamente nos olhos e disse: não vou perdoar você. A realidade desabou em cima de mim. O fundamento para perdoar-me é a morte de Cristo na cruz. Confessei tudo a Deus, mas a partir daí comecei a cantar louvores e andar novamente pela fé. Isso aqui é alguém que está contando o seu erro e confessando, e para as pessoas às quais ele falou no restaurante e depois se retirou, ele admitiu que aquelas pessoas ficaram com certa antipatia com ele pela sua maneira de se portar. Então, tenhamos cuidado sempre para não ofender ninguém, ter uma atitude pronta para perdoar, de modo que tenhamos uma consciência tranquila e, principalmente, andemos em paz com Deus. Meu prezado ouvinte, fomos um pouco alongados, mas não esqueça, aprenda a perdoar. Não só aprender, mas praticar. Mormente em casa. O casal deve viver em plena harmonia, perdoando um ao outro, porque do contrário não vai se dar aquilo que se diz quando se casa, até que a morte nos separe. Possamos viver em paz e a nossa vida conjugal se prolongue até que Jesus venha ou nós partamos deste mundo, mas no demais vivamos como um casal feliz que serve a Deus em espírito e em verdade. O título da mensagem de hoje é Aprenda a Perdoar. Recentemente, no Havaí, um homem de aparência distinta e sua esposa sentaram-se ao meu lado. Iniciamos uma conversa e ele quis saber qual era o seu trabalho. Explicou-me que era consultor de algumas empresas na área de recursos humanos, solucionando problemas.
Ao lhe perguntar qual o problema que encontrava com mais frequência, respondeu imediatamente: conflitos. Interessa-me em saber qual o método que encontrara para conhecê-los e, sem pestanejar, disse: perdão. Sua maior dificuldade era fazer com que as pessoas desistissem da amargura para dar e receber perdão. Este homem, que não era cristão, entendeu claramente o poder reconciliador do perdão. Na cruzada realizada no Havaí por Billy Graham, havia um grupo de 20 psicólogos, especialmente enviados para ouvir seus sermões e escrever comentários para os jornais. Todos concordaram num aspecto. Quando as pessoas eram convidadas a se arrepender e aceitar o perdão de Deus, sua demonstração era psicologicamente correta. Você e eu precisamos ser perdoados. O diretor de uma instituição mental em Knoxville disse que 50% dos pacientes poderiam ir para casa se soubessem e crescem que estavam perdoados. Nossa cultura está inundada de rancor armazenado, ressentimento, amargura, corações despedaçados. Estes mesmos problemas, se deixados sem solução, afetam o corpo de Cristo, destroem amizades, embotam o gume cortante do Espírito Santo na vida das pessoas e provocam divisões, desde entre as famílias até os movimentos universitários. Precisamos do perdão. E então podemos dizer que o óleo dos relacionamentos é o perdão. Reduz o atrito, faz com que as pessoas se aproximem. Se não acredita que a outra pessoa seja perdoadora, nunca se mostrará franco e vulnerável a ela. Uma pessoa rancorosa é incapaz de desenvolver relacionamentos profundos, duradouros e íntimos, não importa quão inteligente ou habilidoso você seja. Se for uma pessoa rancorosa, será incapaz de desenvolver um relacionamento íntimo. Ele será destruído por conflitos inesquecíveis, porque não foram perdoados. Se é rancoroso, no futuro, inevitavelmente, ficará solitário, porque as pessoas ao seu redor se resguardarão, devido à barreira que se ergue à sua volta. Amizades sem perdão não duram, e para que se desenvolvam e se tornem íntimas, deve haver o conhecimento seguro de que você pode estourar várias vezes na frente do seu amigo e continuar completamente perdoado. Um cônjuge rancoroso destrói a possibilidade de intimidade no casamento, especialmente na área da comunicação. O outro cônjuge viverá com medo de ofender, sem coragem de comunicar-se com franqueza, temeroso de que o parceiro se aproveite de sua vulnerabilidade. Finalmente, a amargura e o ressentimento vão dominar o relacionamento. Entretanto, se a prática do perdão é comum no casamento, leva a uma intimidade crescente, porque gera abertura na comunicação. Se é amado a despeito dos seus erros e aceito mesmo depois de ter ofendido o outro, a única coisa a fazer é devolver à pessoa um amor até mais profundo.
Parece até quimera. Mas onde se vê isso? E realmente a gente observa que há muitos casais que vivem litígio, e isso por longo tempo, e o casamento não é realmente feliz, porque um não entende o outro. E há um texto na Bíblia, agora na vida espiritual: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui é um amor espiritual, de comunhão entre irmãos que pensam da mesma forma, que se esforçam para servir o Senhor Jesus Cristo e estão de contínuo na casa de Deus, irmanados, buscando a Deus em espírito e em verdade. Não esqueça de ler frequentemente o Salmo 133. Seus pontos de vista e atitudes em relação ao perdão determinam em grande parte como você lida com o conflito. Pergunte-se, primeiro, cada situação que exige perdão é uma oportunidade de ver em fortalecer a amizade e desenvolver seu próprio caráter. 2, olho para as necessidades daquele que o magoou e procura compreendê-lo. 3, entendendo que Deus vai lidar de maneira justa com o seu ofensor, e se houver necessidade de castigo, que a vingança e a retribuição não são responsabilidades suas, e retribuição não são responsabilidades nossas. 4, minha opção é agradecer a Deus cada experiência e deixar como resultado seu amor e graça crescer em nós. Amizades e casamentos raramente se desfazem por causa de um único desentendimento. Qualquer explosão que surja normalmente é a última gota d'água de conflitos não resolvidos e não perdoados. O Dr. Tim LaHaye escreveu: qual de nós não está sujeito a mau humor, irritação, desânimo e espírito crítico exacerbado? É a opinião geral destas pessoas. Não ocorrem num casamento cristão, mas ocorrem sim. Não há um casal que no dia do casamento não tenha uma multidão de queixas. Mas apesar de tudo, vemos estes casais usufruindo amor, harmonia e paz em seu relacionamento, e invariavelmente o segredo, qual é? O perdão. Vamos enfrentar o fato de que a Bíblia não mede as palavras quando se trata do perdão. Temos ordem de perdoar. Em Marcos 11, 25, Jesus nos diz que quando oramos devemos perdoar se temos algo contra alguém. Logo depois da oração do Pai Nosso, em Mateus 6 diz: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. À primeira vez, parece que o perdão de nossos pecados está baseado no perdão que damos aos outros, e não na graça que em Cristo encontramos. Entretanto, seria uma contradição aos outros ensinamentos de Jesus. Creio que nesta passagem, Jesus está dizendo que se nos recusarmos a perdoar a pessoa que nos ofendeu, Deus
assim saberá que a confissão de nossos pecados não será sincera, pois na realidade não recebemos o perdão que graciosamente está à nossa disposição. E agora então, uma pergunta respondida: o que é o perdão? Como definir o que é perdão? Encontramos várias definições e estamos certos de que pelo menos uma delas vai tocar pessoalmente em alguém. Então dizemos, perdão significa apagar, suprimir o que é devido, abandonar o ressentimento, reabilitar a pessoa, desobrigar de um débito, cancelar o castigo, aceitar pessoalmente o preço da reconciliação, retirar as queixas contra quem o magoou e esquecer as consequências emocionais daquela mágoa. Não significa apenas dizer, eu o perdoo, mas esquecer as consequências emocionais da mágoa, fazer com que não haja mais ressentimento, não importa o quanto apreciemos ou agreguemos sentimentos de rancor. Perdoar é um verbo e ação que não admite que fiquemos sentados, esperando o outro arrepender-se, como Jesus morreu por nós enquanto éramos pecadores. Perdão significa que devemos dar o primeiro passo para restaurar um relacionamento. 2, perdão também significa desistir ou dar de mão. Se alguém violenta seus direitos, o perdão é desistir do direito de reagir, do direito de pagar na mesma moeda. Não importa o quanto sinta que a vingança é justificativa. Perdoar é mostrar misericórdia, não exigir justiça, uma atitude que vai contra tudo que nossa sociedade ensina. E se Deus fosse justo conosco, a cada vez que pecamos, já teríamos desaparecido há muito tempo. Nunca orei pedindo a Deus que fosse justo comigo em meu relacionamento com Ele, mas sempre peço misericórdia. E só há cerca de 2 anos chegar à compreensão humilhante que meu problema era estar sempre pedindo pela misericórdia. E só há cerca de alguns anos cheguei à compreensão humilhante que meu problema era estar sempre pedindo pela misericórdia de Deus, mas exigindo justiça em meus relacionamentos com os demais. O mundo nos diz que devemos odiar, e Deus diz que devemos amar. O mundo diz que devemos nos vingar, mas Deus diz que devemos perdoar, porque nosso perdão está baseado no que Jesus Cristo fez na cruz por você e por mim. Paulo escreveu aos Colossenses, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 4. Esta afirmação está baseada em Hebreus capítulo 10, versículo 10 a 12. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente,
oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ofereceu um sacrifício para sempre, para os perdoar. O fundamento para nosso perdão é descrito em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O perdão de Deus para nós não se fundamenta em algo que tenhamos feito, mas em que Jesus Cristo é, no que fez na cruz em nosso favor. É este, pois, nosso modelo para perdoar os outros. E talvez você pergunte, também eu? O que é realmente revolucionário quanto ao perdão de Deus e ao que o nosso dever deve ser, relaciona-se à extensão do seu perdão. O perdão de Deus é completo. Salmo 103, versículo 12, salienta isto. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta para longe de nós as nossas transgressões. A distância norte e sul pode ser medida, mas a leste e oeste não. Esta frase faz alusão especificamente à eternidade. O perdão de Deus estende-se por toda a eternidade. A solução dos conflitos interpessoais se inicia com a solução do nosso conflito com Deus. Sendo perdoados por Deus, por muito tempo não percebi que isso incluía perdoar a mim mesmo. Aceitava que Deus me perdoara baseado no que Cristo fez, mas até onde podia ver, teria que parar de agir de determinada maneira e começar a agir de outra maneira para merecer o direito de perdoar a mim mesmo. Não me ocorria que perdoar a mim mesmo não dependia de algo que precisasse fazer, mas no que Cristo fez. Mas até onde podia ver, teria que parar de agir de determinada maneira e assim começar de outra maneira, perdoar a mim mesmo. E dizemos então, a questão em jogo durante nossa vida não é se pecamos muito ou pouco, mas como lidamos com o pecado. Quando o cometemos, uma noite um grupo de 8 pessoas estava conversando num restaurante e fiz um comentário que não deveria, pois magoou um irmão que estava ali. Na hora não percebi as implicações do que havia dito, mas não tinha desculpa. Amei o caminho da casa, sem me dar conta do problema, me despedi do jantar, fui para casa. De repente, nunca em minha vida fui convencido pelo Espírito Santo. A convicção a respeito da ofensa que havia dito durante o jantar jorrou dentro de mim imediatamente. Confessei a Deus, mas não pude continuar. Senti que precisava voltar e confessar o pecado ao meu irmão. Assim, dei meia volta, encontrei-o, falei que o que eu dissera estava errado
e reconhecia que o havia ofendido e pecado. Já confessara a Deus, eu voltara para confessar a ele e pedir perdão. Para meu espanto, sua resposta foi: não perdoo. Achei que tivesse entendido errado. Expliquei de novo, ele me disse: você nunca deveria ter dito aquilo. Se eu pudesse ter adivinhado o que iria acontecer, nunca teria voltado ao restaurante. Tentei explicar mais uma vez e sua reação foi dizer: alguém como você nunca deveria ter dito aquilo. Sempre jogam isto em meu rosto. Alguém como você. Eu também sou uma pessoa. Visto as minhas calças como todo mundo, uma perna de cada vez, a não ser quando com pressa. Tenho certeza de que há outras pessoas que não me perdoaram, mas não vieram diretamente dizer isto. Muitos têm a tendência de dizer: eu lhe perdoo, mas devem guardar ressentimento contra mim até hoje. Aquela foi a primeira vez que alguém me olhou diretamente nos olhos e disse: não vou perdoar você. A realidade desabou em cima de mim. O fundamento para perdoar-me é a morte de Cristo na cruz. Confessei tudo a Deus, mas a partir daí comecei a cantar louvores e andar novamente pela fé. Isso aqui é alguém que está contando o seu erro e confessando, e para as pessoas às quais ele falou no restaurante e depois se retirou, ele admitiu que aquelas pessoas ficaram com certa antipatia com ele pela sua maneira de se portar. Então, tenhamos cuidado sempre para não ofender ninguém, ter uma atitude pronta para perdoar, de modo que tenhamos uma consciência tranquila e, principalmente, andemos em paz com Deus. Meu prezado ouvinte, fomos um pouco alongados, mas não esqueça, aprenda a perdoar. Não só aprender, mas praticar. Mormente em casa. O casal deve viver em plena harmonia, perdoando um ao outro, porque do contrário não vai se dar aquilo que se diz quando se casa, até que a morte nos separe. Possamos viver em paz e a nossa vida conjugal se prolongue até que Jesus venha ou nós partamos deste mundo, mas no demais vivamos como um casal feliz que serve a Deus em espírito e em verdade.